começar a fazer promoção no início é muito difícil. Caraca, como que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer da minha vida? Né? Fica, né, doido lá, não sabe como fazer. Básico. Posso fazer uma pergunta para você? Você dirige? Primeira vez que você pegou no carro, como é que foi? Foi uma loucura, você ficava, antes de pegar na verdade, né? Primeira vez que eu falei assim, cara, como é que eu vou pegar um carro, coisa e tal, eu tenho que pisar nisso, eu tenho que acelerar, eu tenho que frear, eu tenho que pisar na embreagem. Hoje o carro faz tudo sozinho. Mas antes de eu ir para a autoescola, eu pensava nisso tudo, era uma loucura sem igual. Mas hoje, na hora que se você dirige, você entra dentro do carro, você acelera, você passa a marcha, você nem vê que você está dirigindo, na verdade é isso. Quando você vê, se você vai para o trabalho todo dia, você vai, pô, eu já cheguei, né? Ou então, quando tá no engarrafamento, tô em casa, né? Então é assim, vai no automático. Outra coisa, por exemplo, você toma banho todo dia, você lembra que você toma banho, você faz no automático, você entra lá dentro, toma o teu banho e pronto. Então as promoções é algo primordial, é algo o quê? Básico. Então quando você vê, né, que o teu negócio está dando uma parada, está embolando, isso é normal em qualquer negócio, tá? Ele vai indo bem, vai ter uma hora que ele vai criar uma turbulência lá, e aí é nessa hora que você tem que encostar o carro para quê? Para auditar, encostar o seu negócio para auditar, não é parar, né? É ver o que você está fazendo do básico. Ou se você está inventando muita coisa, ou seja, botei um motor muito grande, botei um pneu muito grande com um motor muito pequeno. Não vai dar certo, cara. Por quê? Porque você tá com um motor, um pneu grandão e um motor pequeno. O carro, ele não vai conseguir andar. Como eu já falei para vocês, né, existe um método PRO, existe um vídeo aqui chamado PRO. Ele é muito importante porque ele fala de 5 coisas. E nesse vídeo eu falo que eu sou um capitão, né, de uma embarcação. Vou mostrar um dia a embarcação. É uma embarcação gigante, ela tem quase 50 pés. É gigante, é muito grande. E cada embarcação ela tem uma motorização específica para ela, o mínimo e o máximo. E aí não adianta, por exemplo, você gastar muito combustível nessa embarcação, acelerar muito, porque dentro da lei da física existe uma coisa que é o seguinte: se eu andar a 2.500 rotação na minha embarcação, ele vai andar uma velocidade e vai gastar X litros de combustível hora. Vamos supor que ele gaste 10 litros de combustível hora a 2.500 e ele ande a 50 km por hora o barco. Pronto, tá? O barco é diferente de carro, tá? E aí, vamos supor que eu acelere mais esse barco para 3.500. Em vez de eu gastar 10 litros de combustível hora, eu vou passar a gastar 20 litros de combustível hora. E em vez de eu andar a 50 km, eu vou gastar o dobro de combustível, mas eu vou andar só 5 km a mais. Eu vou andar a 55 km. Por quê? Porque aquela embarcação, aquele motor só tem aquela potência. Ele não consegue desenvolver mais. Se eu quiser que meu barco ande mais do que 55 km por hora, gastando talvez menos combustível, eu tenho que trocar o motor do barco. E aí o que eu quero dizer com isso? É que se você, no seu negócio, né, você tem um pneu muito grande com um motor pequeno, ou um barco muito grande com um motor pequeno, você só vai conseguir acelerar mais. Muito esforço que você vai fazer, você vai estar trabalhando demais para ter o mesmo resultado se trabalhasse menos e reinvestisse em outras coisas. E aí é a lei do equilíbrio, tá? E aí você tem lá o seu motorzinho, e um pneuzão. Você vai forçar muito o carro e o carro não vai andar, porque os pneus vão ser pesados, as rodas vão ser pesadas, a suspensão vai ser pesada e você não vai conseguir rodar. Mesma coisa é o contrário, por exemplo, quando você dirige um carro esportivo, por exemplo, se você coloca um carro, por exemplo, você não consegue andar na cidade com facilidade com um carro esportivo, porque ele é muito poderoso. Se você pisar
por exemplo, no acelerador, é capaz de você bater no carro da frente, ou você não frear, você não conseguir frear, porque ele vai desenvolver muito rápido a velocidade. E aí a gente tem lá esse motor pequenininho, pneuzão, então você está gastando muito combustível, tá desgastando o motor e aí você não está crescendo da forma correta. Tem que ser tudo equilibrado. A mesma coisa ao contrário, você tem um motor muito grande, um pneu fininho, e aí você vai entrar numa curva, cara, a primeira coisa que você vai fazer é sair e bater, porque o seu motor está potente demais. Então, o equilíbrio entre você ter produtos e promoções tem que ser dentro do nível certo. Não adianta ter muito motor e pouco pneu, ou muito pneu e muito motor. E aí eu falei de duas coisas que são o básico para o seu negócio. E aí tem a terceira coisa, que é o volante, que é a direção. E aí nesse vídeo, procura lá, bota lá no meu canal, Método Proa. Você vai entender que para você ter um crescimento, você tem que ter um plano estratégico. Você tem que saber para onde você vai. Por exemplo, uma vez eu estava na minha embarcação e o que aconteceu? Soltou o sistema de motorização. E aí, barco é diferente de carro. E a mesma coisa é um negócio. Um negócio, ele é algo que é vivo. Por exemplo, você está trabalhando aqui, abriu um concorrente lá. Você está trabalhando aqui, o teu fornecedor, ou mais de um fornecedor agora, não está te entregando os seus produtos, tá? E aí, nessa hora, quando começa essa turbulência, alguma coisa está acontecendo, você tem que parar para ver se o seu motor está com óleo, está com água, né? Qual é a aceleração que você quer, aí você tem que tirar um pouquinho o pé do acelerador, ver se os pneus estão calibrados, se estão alinhados, né? Se eles estão balanceados. Então é nessa hora que você tem que fazer isso. E aí eu estava andando nesse barco, e aí o que você tem que fazer com o barco? Imagina só, se você tira a âncora do barco, o barco ele começa a andar, porque existe vento, a não ser que existe corrente, né, corrente marítima, né, do mar, né? E aí quando você tira a âncora, já era. Você só fazer uma paródia aqui. Depois, se vocês quiserem que eu mostre meu barco, vocês falam aí, ó, Roberto, queria ver o teu barco sim, me mostra aí. Eu mostro. Se for de interesse para vocês, se não for também, não tem problema nenhum. E aí o que acontece? Quando você solta a âncora, o barco vai começar a andar, ou por causa do vento, ou por causa da maré marítima. E eu estava assim, bem perto de pedras. E eu soltei a âncora, que é normal. A gente primeiro, no barco, a gente faz assim, a gente liga o motor, ligou o motor. O motor está funcionando, você faz uma rotação para ver se ele está aceitando a rotação. Mas dificilmente você vai ver se o volante está funcionando lá, né? Se o leme vai funcionar ou não, né? E aí o que a gente fez? A gente tira a âncora. Rapaz, quando eu tirei a âncora e acelerei, o leme estava bobo, ou seja, ele estava sem direção. E aí o barco deu uma volta em direção às pedras. Eu aprendi a navegar dentro da Baía de Guanabara, junto de transatlânticos, navios cargueiros, avião, veleiro, uma coisa terrível, né? Muitas coisas. E aí eu tive a ideia, eu falei assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desligar o motor e ver para onde eu estou indo. E aí o que eu tinha que fazer? Ele estava indo em direção às pedras. E aí quando você liga o barco, você não tem freio igual o carro. Ele vai indo para onde ele tem que ir e estava sem direção. Então ele poderia bater nas pedras, como poderia bater em outra embarcação que estava perto. Ou poderia dar sorte de ir para o alto mar e não acontecer nada. Olha que interessante. E aí no seu negócio, um básico bem feito é você saber para onde você quer ir. Se o seu GPS está ligado para a direção que você quer ir e se você está tomando conta exatamente da direção. E aí o que eu fiz e o que você tem que fazer? Nessa mesma hora eu botei em ponto morto e verifiquei, ó, ele está indo em direção à pedra, ferrou. Dá tempo de jogar âncora? Não sei, porque eu tenho que sair da popa do barco para ir para a proa.
para jogar, ou então tentar acionar pelo controle remoto. Mas quando você sai, está com o controle remoto ali. Normalmente tem um controle lá na frente, na popa, na proa. E aí o que eu fiz? Eu fui, parei o barco e examinei a situação. Tá indo para pedra, tô sem leme, tem barcos ali, vou quebrar o barco todo lá, o que eu faço? E é a mesma coisa que você tem que fazer no seu negócio. Quando o negócio está turbulento, quando o negócio está saindo fora da linha, está indo para a direção errada, você tem que parar para ver o que você vai ter que fazer. Você não pode deixar ele ir e nem pode continuar a deixar o motor acelerado. Então a primeira coisa que eu fiz foi tirar a aceleração, e aí eu falei, ó, se ele está indo para um lado, eu começo a acelerar ao contrário, ou seja, eu tive que voltar para trás para que esse acidente não acontecesse. E aí o básico bem feito é você saber para onde você está indo e verificar se você realmente está indo para esse negócio. E aí não aconteceu nada porque quando eu liguei a força ao contrário do barco, o barco começou a se afastar novamente da pedra, e aí eu botei em ponto morto novamente, porque ele começou a pegar a tração para trás, e eu joguei a âncora, e aí eu fui consertar o problema. Mas isso aí é uma outra história. E no seu negócio, os 3 pontos principais são isso: motor, pneu e direção. Para onde você quer ir? Os seus planos estão... Você vai comprar um produto a cada semana? Você está comprando? Então você tem que verificar. Vai lá uma listagem lá, pega lá o papel, tá aqui, ó. Tô comprando, comprei esse produto hoje, eu tô com 25 produtos, hoje eu tô com 25.001. 26. Eu tô com 25 mil produtos na minha loja, ou com 2.000 produtos na minha loja, com 1.000 produtos, agora eu tô comprando 10 produtos diferentes por semana. Então estou com 1.010, na outra semana 1.020, na outra semana 1.022 e assim por diante, tá bom? Basicamente é isso aí que você tem que fazer. E aí, para esse vídeo não ficar muito longo, você tem que, sempre que a turbulência acontecer, você tem que fazer o quê? Parar e ver para onde você está indo. E sempre ver o básico, com um básico bem feito, sempre você vai muito mais longe. Sempre que você puder, né? Depois você vai querer um pouquinho mais de conforto, uma cadeira de couro, você vai querer um ar-condicionado, você vai querer o vidro elétrico, e tudo isso vai te ajudar a você fazer o quê? Vai te ajudar a você continuar no seu negócio. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não deixe de dar o seu like aí. Se não gostou, também dá o dislike, porque isso ajuda de qualquer forma o canal. E tente colocar isso para o máximo de pessoas. Para quê? Para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Espero então que você sempre fique de olho no seu motor, no óleo, na água, na direção do seu negócio, e também tenha um pneu sempre bem novinho, ajustado, e com o tempo vai crescendo o motor, vai crescendo o pneu, vai crescendo os confortos, igual o jogo de vôlei lá, começa a crescer. Deu qualquer problema, e sempre vai dar, é assim em qualquer negócio, não se assustem. É nessa hora que você tem que dar uma paradinha e ver se o pneu está calibrado, se o motor está legalzinho e se o volante está funcionando e a direção está indo certa. Fora isso, aí você começa a acelerar devagarinho de novo, que você vai sempre na direção certa. Um grande abraço aí para vocês.